Sejam bem-vindos ao curso básico de atendimento pré-hospitalar. Hoje, abordaremos um tema crítico que exige resposta rápida e precisa: queimaduras e hipotermia. Estes incidentes são considerados destruidores sistemáticos do organismo, e entender como intervir corretamente pode ser a diferença entre a vida e a morte ou a prevenção de sequelas graves. Para começar, vamos atualizar nossa terminologia. Embora ainda usemos os termos primeiro, segundo e terceiro graus, protocolos modernos como os da American Burn Association e o PHTLS focam na profundidade da lesão. Agora falamos em espessura superficial, parcial, que pode ter bolhas, e total. Introduzimos também a queimadura subdérmica ou de quarto grau, que é a mais severa, atingindo músculos e até ossos. Para entender a gravidade de uma queimadura, precisamos entender o órgão afetado: a pele. Ela compõe cerca de 15% do nosso peso corporal e exerce funções vitais de proteção, sensação e termorregulação. Dividida em epiderme, derme e tecido subcutâneo, qualquer lesão nessas camadas compromete seriamente o equilíbrio metabólico do paciente. A complexidade da pele é impressionante. Em apenas 1 centímetro cúbico, temos 5 milhões de células, metros de nervos e vasos sanguíneos, além de glândulas e folículos. Quando ocorre uma queimadura, todas essas microestruturas são danificadas, o que explica por que as repercussões no organismo são tão amplas e imediatas. Mas o que define exatamente uma queimadura? É qualquer lesão na pele e seus anexos produzida por agentes externos. Geralmente pensamos em fogo, mas ela pode ser causada pelo calor ou frio extremos, eletricidade, agentes biológicos, produtos químicos ou até radiação ionizante. É uma agressão multicausal. Aqui detalhamos a etiologia dessas lesões. Temos as térmicas, por sólidos, líquidos ou gases; as elétricas, por alta ou baixa tensão; as químicas, por substâncias corrosivas; a radiação, como a solar, e as biológicas. Identificar o agente causador é o primeiro passo para um atendimento seguro e eficaz. Classificamos as queimaduras por 3 critérios: profundidade, os graus que já mencionamos; gravidade, que vai de leve a crítica; e casos especiais, como as químicas e elétricas, que possuem protocolos de atendimento específicos devido aos danos internos que provocam. A queimadura de primeiro grau, ou de espessura superficial, atinge apenas a epiderme. É a clássica queimadura de sol. A pele fica vermelha, quente e dolorida, mas sem bolhas. Geralmente cicatriza em 1 semana e, embora cause desconforto e sensibilidade excessiva, raramente deixa cicatrizes. Já a de segundo grau, de espessura parcial, é mais grave pois atinge a derme. É caracterizada pela presença de flictenas, as famosas bolhas. A dor pode ser severa devido à exposição das terminações nervosas. A aparência costuma ser úmida e rósea, sendo comum em acidentes com líquidos superaquecidos ou chamas. A queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas e pode invadir estruturas profundas. Curiosamente, ela costuma ser indolor no local exato da lesão porque os nervos foram destruídos. Visualmente, o tecido pode parecer carbonizado, endurecido ou esbranquiçado, com vasos sanguíneos visivelmente trombosados. O nível mais crítico é a queimadura de quarto grau. Aqui, a destruição ultrapassa a pele e atinge tendões, músculos e ossos. É uma lesão extremamente grave, indolor pela destruição nervosa total, e que frequentemente resulta em danos funcionais permanentes ou necessidade de intervenções cirúrgicas complexas. Para determinar a gravidade real do quadro, não olhamos apenas para a profundidade. Precisamos avaliar a extensão corporal, a localização da ferida, a idade da vítima e se houve inalação de fumaça ou gases quentes, o que pode comprometer as vias aéreas de forma fatal. No adulto, utilizamos a regra dos 9 para calcular a extensão. Cada parte do corpo recebe uma porcentagem múltipla de 9. Cabeça 9%, cada braço 9%, tórax e abdômen 18% cada, e assim por diante. Se a queimadura for irregular, usamos a palma da mão da própria vítima como referência, representando 1% da sua superfície corporal. Nas crianças, a proporção muda. Como a cabeça é proporcionalmente maior, ela passa a valer 18% e os membros inferiores 13,5% cada. É fundamental aplicar a regra correta para cada faixa etária para não subestimar a gravidade da perda de fluidos e o risco de choque. Classificamos como queimaduras leves aquelas de terceiro grau com menos de 2% de área atingida, ou de segundo grau com menos de 15%. No entanto, um alerta importante: se a queimadura atingir mãos, pés, face, genitais ou vias aéreas,
ela deixa de ser leve e passa a ser considerada crítica imediatamente, independente da extensão. As moderadas ocupam um intervalo intermediário, variando de 2% a 10% para o terceiro grau e até 25% para o segundo grau. Mesmo sendo moderadas, o monitoramento deve ser rigoroso para evitar complicações sistêmicas. As queimaduras graves ou críticas são aquelas que envolvem mais de 10% de área em terceiro grau ou mais de 30% em segundo grau. Além disso, qualquer lesão em áreas funcionais ou estéticas nobres, como rosto e articulações, exige tratamento em centros especializados de queimados. Nas queimaduras químicas, a gravidade depende da concentração do produto e do tempo de contato. A substância continua agindo enquanto estiver na pele, por isso a remoção rápida e a neutralização com água em abundância são passos cruciais no atendimento. A queimadura elétrica é perigosa porque o maior dano costuma ser interno. A corrente pode causar arritmias cardíacas, insuficiência renal e fraturas por contrações musculares violentas. O trajeto que a eletricidade faz pelo corpo determina quais órgãos vitais foram comprometidos. Um conceito vital no choque elétrico é a tetanização. É quando estímulos elétricos frequentes impedem o relaxamento muscular, causando aquela contração contínua que faz a vítima agarrar a fonte de energia. Isso aumenta drasticamente o tempo de exposição e a gravidade das lesões. No atendimento pré-hospitalar, a prioridade é interromper o calor e resfriar a lesão com cuidado para não causar hipotermia. Devemos retirar joias, pois o corpo vai inchar, nunca romper bolhas e sempre oferecer oxigênio, investigando o mecanismo do trauma e o histórico da vítima. Para casos químicos, a regra de ouro é: remova a substância, retire as roupas contaminadas e lave a área com água corrente em abundância. Quanto mais rápido lavarmos, menor será a penetração do agente químico nos tecidos. No socorro elétrico, a segurança do socorrista vem primeiro. Interrompa a corrente. Garanta as vias aéreas e o controle cervical. Esteja preparado para realizar RCP, pois a parada cardiorrespiratória é comum. Trate as lesões de entrada e saída e transporte a vítima monitorando sinais vitais constantemente. Passando para a hipotermia, ela obedece ao suporte básico de vida. ABC. Lembre-se que em pacientes queimados, a perda de calor é imediata devido à perda da barreira da pele. Crianças, idosos e pessoas sob efeito de álcool são as mais vulneráveis e perdem calor muito mais rápido em meio líquido do que no ar. Como conduta na hipotermia, realize a avaliação primária, evite perdas adicionais de calor agasalhando a vítima e nunca ofereça álcool. O manuseio deve ser gentil para evitar arritmias cardíacas e o transporte para o hospital deve ser feito sem demora, mantendo o aquecimento passivo. Concluímos aqui os pontos fundamentais sobre queimaduras e hipotermia. Agora, abro espaço para que possamos esclarecer dúvidas ou discutir cenários específicos que vocês possam encontrar no campo.